pessoal! Agora a gente vai para a segunda parte do projeto, onde eu vou ensinar como que de fato cria uma folha de estilo externa, para que você possa incorporar no seu projeto, certo? Mais do que entender o que cada tag CSS faz, o importante nesse projeto é você saber diferenciar classes e ID na configuração do CSS e fazer essa incorporação, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui e vamos lá para o projeto. Então, no projeto que vocês criaram, né? Nós criamos aqui uma landing page onde eu tinha algumas divisões, né? Algumas eram classes nativas, a class container, e eu tinha algumas que eram ID, né? Div ID. Então, tem diferença na hora de configurar lá nesse CSS externo. Então, vamos localizar. Eu tenho a class container, eu tenho a class imóveis, ó. Então, são duas classes dentro desse projeto bem importante. E tenho aqui elementos, né, configuráveis, como é o header do cabeçalho. Tenho uma ID topo, que é o topo do conteúdo em que eu preciso configurar. E aqui em cima eu tenho link dentro do head do documento, né, da página, eu tenho Style Sheet, que é a folha de estilo, que estou fazendo referência a um documento chamado style.css, que está dentro da pasta CSS. Então, aqui dentro, ó, vocês vão criar o style.css. Ó, perceba que ele já entra com o ícone de CSS aqui. Aqui dentro eu até vou colar o conteúdo, né, para mostrar para vocês. Esse CSS eu vou deixar para vocês, então, já pronto também, para vocês já incorporarem e depois só estudar esse código. Só para que vocês possam, então, incorporar no documento. Então, vamos lá entender, eu estou separando aqui para ter uma organização melhor. Imóveis. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam diferenciar. Toda vez que você vê um ponto aqui, ó, ponto, é que você vai se referenciar a alguma classe. Então, ponto container. Eu estou configurando o CSS para a classe chamada container. Da mesma forma, eu fiz aqui embaixo, ó, no ponto btn, porque eu usei também dentro do documento aqui uma class btn. Vamos ver, ó, class btn. Então, se é uma classe, aqui na folha de estilo, eu tenho que colocar o ponto, e aí eu colocaria os meus atributos de CSS, como cor de fundo, cor de texto, espaçamento, o tipo de borda e o posicionamento, né? São várias configurações CSS. Regrinha, tem ponto é classe. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, no ponto imóveis. É uma classe chamada imóveis. A classe imóveis vai ter uma margem, um alinhamento centralizado, mas eu também posso configurar elementos separados que estão nessa classe. Então, toda vez que eu tiver na classe imóveis, que eu achar a tag IMG, eu vou aplicar essa configuração nessa imagem. Eu estou falando que ela vai ocupar, a imagem vai ocupar 50% do espaço, vai ter as bordas arredondadas com 5% e vai ter uma margenzinha do topo de 10 pixels, certo? Aí eu configurei a classe imóveis, a IMG que está dentro de imóveis e H3 que também está dentro de imóveis, assim como o preço, que é uma classe, ó, de novo um pontinho aqui, uma classe dentro da classe imóveis. Então, para configurar as classes, ficaria assim. Toda vez que você vê um hashtag, é porque eu tenho um ID. Tanto é que ele se refere aqui, né, ó, ID topo. Então, o meu ID se chama topo. Então, quando eu for trabalhar com ID simplesmente, ó, eu estou referenciando topo.
o nome da minha ID é topo, eu fiz configuração do que eu quero de imagem de fundo, eu quero que ela fique centralizada e numa posição autoajustável, com uma cor de texto, com alinhamento de texto. E aí, cada ID pode ser que tenha dentro do ID uma tag, por exemplo, H2. Vamos lá ver. Então, div ID topo. Ó. Dentro do ID topo, eu quero configurar a tag H2. Então, eu tenho que vir aqui, ó, ID topo, configurando a tag H2. Então, os outros elementos, como o body, que são tags nativas do HTML, eu estou colocando aqui a configuração do body. Quando você vê esse asterisco é para todo o documento, né? As especificações gerais do documento. Aqui eu tenho aquela seção chamada header, né? Que está aqui também, ó, que eu expliquei para vocês que é para melhorar a indexação de Google. Então, eu tenho o header aqui, com todos os elementos do header, e eu estou configurando via folha de estilo como que eu quero isso daqui, tá? E tem o footer lá embaixo, é o rodapé. Tenho a configuração do meu botão, que é da nave, ó. Nave U, nave Li e nave Hyperlink, que é o A. Então, como eles vão se comportar, como esse menu vai se comportar. Então, esse é um documento básico, CSS, eu vou colocar ele lá como style.css para vocês baixarem também. E a ideia é que vocês peguem esse documento, façam a incorporação aqui no index.html, conforme eu mostrei, mas que brinquem também com o CSS de vocês. Busquem novas tags de CSS, troquem as configurações para ver o comportamento, mas com isso você tem um documento reaproveitável, né? Que você pode, inclusive, incorporar em outros projetos, ok? Então, com isso, vocês finalizam esse projeto da landing page com CSS externo. Até a próxima!